Esse aqui é o Volkswagen Virtus e ele vai ser o meu guia de compra dessa semana. O guia que eu estou fazendo aqui ele vai servir também para o Polo, tá? Porque apesar de estar aqui aberto só anúncios do Virtus, esse guia vai servir para o Polo também. Eles foram apresentados por volta de 2018, começo de 2018, finalzinho de 2017, e foram apresentados com duas motorizações e dois câmbios basicamente. Os aspirados, que são os 1.6 MSI, eles poderiam ter tanto o câmbio automático quanto o manual. O manual é 5 marchas e o automático é de 6. E o TSI, ele era só versão automática. Todos eles, mesmo a Comfortline, que é onde começavam os TSI, e as Highline também eram só automáticas, só que eles tinham uns pacotes de opcionais bem sutil, por assim dizer, que eu vou detalhar eles aqui. Então a de entrada seria essa, que eu acabei conseguindo achar, que é a MSI manual. E essa aqui é realmente a de entrada mesmo, porque ela tem roda com calota, é câmbio manual e também tem um pequeno detalhe aqui que dá para notar que ele não tem nem a tela Composition Touch, que é essa daqui que é uma tela touchscreen. Se você quiser saber um pouco mais do Virtus, o que ele tem, eu acabei avaliando recentemente, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir meu vídeo do MSI manual que eu avaliei esses tempos. E lá eu dei todos os detalhes, tudo que ele oferece e tudo que ele tem. Que é exatamente uma versão idêntica a essa. Então vai servir de guia para você ter ideia. Quem sabe mais para frente caia um Highline ou um Comfortline na minha mão, eu faço outro vídeo. Então, essa aqui é a de entrada sem nenhum dos opcionais, que é basicamente dessa versão é o rádio, as rodas de liga, e ela tinha algumas sutis diferenças também. Deixa eu achar aqui, deixa eu achar na colinha. O opcional seria o Pack Safety, que ele tinha o bloqueio eletrônico de diferencial, controle de estabilidade, assistente de partida e rampa, e o Connect Pack, que é o rádio basicamente, além do volante multifuncional. Então esse aqui é um caso curioso porque, apesar dele ter o volante funcional, ele não tem a tela Composition Touch, o que me leva a crer que esse volante foi instalado porque, via de regra, se ele tem a Composition Touch, é para ele ter o volante multifuncional. Então, fica aqui um caso a se considerar. Aí, no caso da pessoa pedir os opcionais que tinha, que era um só, que era só esse Safety Pack que eu acabei comentando, o que você consegue identificar logo de cara por fora é se ele tem roda de liga, que é essa aqui, que é roda 15, e por dentro é se ele tem essa tela. Então significa que se ele tiver essas duas coisas, é muito provável que ele seja a versão mais completa da versão de entrada, que é a MSI, além do câmbio automático também. E num degrau acima, temos a Comfortline, que as Comfortline já eram oferecidas basicamente em um motor só, que é o 1.0 TSI com câmbio automático. E ela também tinha dois pacotes de opcionais, que é o TEC 1 e o TEC 2. Essa daqui que eu deixei reservada, que não seria essa que tem os opcionais, por quê? Primeira coisa que se nota é que, pelas rodas, apesar dela ser uma Comfortline, ela usa a mesma roda de 15 do MSI. Mas ela tem um motor e tem algumas pouquíssimas diferenças, que o PackTech 1 ele vinha com pedal shift, que é os... Aqui acho que dá para ver bem, nesse aqui deve ter uma foto que dá para ver bem, que é a borboleta para trocar de marcha no volante, entrada sem chave, que você identifica pelo console central que ele tem esse botão, que é chave presencial, e aqui é o botão para você dar partida. Não é start stop, esse aqui, o start stop é uma coisa e chave presencial é outra. O start stop significa o quê? Inicio e pare. Então isso aqui é para você desligar e ligar o carro. Start stop é aquele sistema que no trânsito o carro desliga completamente e ao você acelerar o carro liga de novo. São duas coisas diferentes. As pessoas acabam usando esses termos erroneamente. Esse carro não tem start stop, ele tem chave presencial com partida por botão, que é isso aqui. Certo? Além de, ele tem a Composition Touch, que já é, até onde eu me lembro, já é de série, essa multimídia, e também tem o ar digital, que é uma zona só. E ele tem esse acabamento diferenciado aqui no central, que é Black Piano, e no volante também. Então, em comparação com esse aqui, que ele não tem, o PackTech 1 é o que? O Pedal Shift, que eu já mostrei, entrada sem chave, que eu também já comentei, piloto automático, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de chuva e iluminação,
que é o sensor crepuscular, roda de liga 16, retrovisor interno fotocrômico, que nesse aqui acho que não vai dar para ver, mas é o retrovisor traseiro. E tinha o PEC-TEC 2, que era o que já tinha no TEC 1. Ele tinha indicador de pressão do pneu, frenagem automática após colisão, detector de fadiga, porta-luva refrigerado, câmera de ré e ar digital. Também tem outra forma de você identificar os TSI, que é a saída de ar para o banco traseiro. Deixa eu ver se nesse aqui dá para ver bem, que eu acabei deixando separar aqui. A saída de ar para o banco traseiro é um item que é só dos TSI. Então isso aqui também é outra forma de você identificar por dentro eles. Além do mais que esse aqui dá para notar que ele tem banco de pano e esse aqui já é banco de couro com tecido diferente, com bicolor, né, por assim dizer. Em questão de segurança, esses aqui já vinham com controle de tração, controle de estabilidade e vinham com 4 airbags. Todos eles vinham com só 4 airbags, que era uma das coisas que as pessoas criticavam, que a imprensa criticou bastante na época, que deveria vir pelo menos com 6, mas não foi o caso. Então, continuando falando do Comfortline, esse aqui que eu deixei separado, ele é a versão básica, por assim dizer, dos TSI, porque primeiro, não tem couro, que eu já deixei, eu acabei dando spoiler um pouco antes, que esse aqui ele não tem a chave presencial, ou seja, ele não tem a partida por botão, que nem tem esse aqui. Eu acabei comentando também do acabamento diferente aqui em Black Piano. Aí subindo um degrau tinha o Highline, que igualmente o que eu comentei do TSI pro MSI, que eles mantinham a roda, aqui é a mesma coisa. Os Highline de entrada eles mantinham a roda 16 que tinha no Comfortline, e esse aqui aí já tem algumas diferenças por fora que você nota que primeiro a roda e segundo por dentro que ele não tem o painel, o Active Info Display, que é um painel totalmente digital. E também as rodas 17 eram outro opcional também separado por pacote. Além das identificações das versões que acabam ficando aqui no Paralama. Essa versão ela também contava com esse farol com DRL. Nos Comfortline, apesar de ele ter aqui assim, ele não acende, então isso aqui não é de série, é só de série no Highline. Ele tem a partida por botão, porque isso aqui já era de série no Highline. Tem o ar digital, que também era de série. Porém, os poucos diferenciais ficavam por conta também também o PEC-TEC 1, que ele era os pedal shift no volante, que esse aqui dá para ver bem aqui atrás, que isso aqui também era opcional. A Discover Media com uma tela um pouco maior, que é um pouco diferente dessa aqui que eu mostrei. Essa aqui ela é touch, só que ela é um pouco menor. A do Highline ela é um pouquinho maior. Ela tinha também detector de fadiga, frenagem automática após colisão, câmera de ré, sensor de chuva, iluminação, que é o sensor crepuscular, sensor de estacionamento dianteiro, roda de liga leve 17, banco do passageiro dianteiro rebatível e revestimento do banco em couro. De todos os bancos em couro. Os mais novos, eu não vou comentar da versão GTS nem da Exclusive, porque elas são versões totalmente à parte, ela é uma versão de baixo volume. Se for o caso mais para frente, eu acabo comentando dela também. Essa aqui eu estou focando um pouco mais nas versões de maior volume, que é justamente as que eu acabei de comentar. Indo agora para os defeitos crônicos. Primeiro de tudo, e que é por sinal o mais comum, por incrível que pareça, eixo traseiro. Tanto o Polo quanto o Virtus, e esse é um defeito que também vale até para o T-Cross, ele tem um sério problema e uma séria tendência a trincar o eixo traseiro. Tanto que já aparece logo aqui na frente, porque ó, é uma matéria da 4 rodas, que é um caso bem sério desse carro em específico. Isso aqui é motivo de recal, então vale a pena você entrar. Eu vou deixar na descrição, que tem no próprio site da Volkswagen, você coloca o chassi e ele informa se seu carro tem eixo ou tem recal a fazer. Então, esse aqui já é o primeiro deles. Por que que isso acontece? Segundo até onde foram minhas informações e minhas pesquisas, é porque o nosso Virtus e o Polo, primeiro que o Virtus, até onde eu sei, ele é bem específico do nosso mercado, ele não é oferecido na Europa. Então já começa, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque como ele é baseado no Polo e ele é mais pesado que o Polo, e o Polo europeu ele é um pouquinho mais leve, porque
se eu não me engano, muda entre eixo e algumas dimensões, então ele é justamente mais pesado já que o europeu, e ele não foi, por assim dizer, não é bem a palavra que eu quero usar, mas ele não foi tropicalizado o eixo. Então eles mantiveram o eixo do europeu num carro que é mais pesado. Fora que todo mundo já sabe a qualidade do nosso asfalto, que é aquela birosca. E aí tá a receita do porquê que esses carros trincam muito o eixo traseiro. É um carro mais pesado, com um eixo que era usado num carro mais leve e com uma qualidade de asfalto péssima. O resultado é isso aqui que acontece. Então, esse já é o primeiro defeito que vale novamente tanto para o Polo quanto para o Virtus. Eu vou deixar, como eu falei, é só depois você entrar no site da Volkswagen e colocar o chassi do seu carro para ver se seu carro tem esse recal a fazer, porque isso aqui é motivo de recal. É só, se ele não foi feito, é só você chegar lá que eles vão trocar e tem que trocar. Ponto final. Segundo ponto, que é algo bem comum que eu vi acontecer também, tanto no Virtus quanto no Polo, que é a infiltração no porta-mala. Que isso aqui de novo vou mostrar porque foi até motivo de justamente que eu lembro na época de ter mostrado que a 4 rodas tinha um desse aqui para o teste de longa duração deles e acontecia direto. Isso aqui infelizmente não tem muito o que resolver. O que você pode fazer é o seguinte: você, ao verificar um carro desse, verifique no porta-mala, tire as proteção do carpete e veja se o carro está muito enferrujado, se ele tem alguma marca que está entrando água. Não tem outra forma de saber. E para resolver isso também é uma forma um pouco chucra, que é o que o pessoal costuma resolver. O que eles fazem? Na caixa de step, eles basicamente fazem um furo que é para a água não acumular. Então, em alguns pontos aqui, pega a furadeira, faz alguns pontos aqui que é para não acumular água. Infelizmente, é a forma que acabam resolvendo isso, porque não tem muito o que fazer. Isso não é motivo de recal, não tem recal para isso, mas é algo que as pessoas por conta própria acabam fazendo e às vezes, por incrível que pareça, até concessionária faz isso. Esse é o segundo ponto que, novamente, atinge tanto o Virtus quanto o Polo. Terceiro, barulhos internos. Se você acompanha um pouco mais os grupos de Polo e Virtus há um tempo atrás, você vai ver que os acabamentos é uma fonte frequente de reclamação. Por quê? Esses carros são inteiro de plástico. Inteiro, tudo nele é plástico. Ele não tem nenhum acabamento aqui que é um acolchoado, é um soft touch. Ele é. Para muito, ele tem na porta. Aqui que é essa parte que é almofadada. Então, justamente por ele ser inteiro em plástico, e novamente falando, apesar de ser um carro que a estrutura é boa, ele é um carro bem construído, só que por ele ser inteiramente em plástico, com o nosso asfalto péssimo, começam a aparecer rangidos e barulhos nessas partes plásticas. Então, se você andar em um e você perceber rangidos, não se estranhe, porque infelizmente é um defeito crônico. Dá para resolver? Dá. Tem oficinas especializadas que são especializadas em justamente tirar esses efeitos, esses barulhos de acabamento interno. Então dá para resolver, mas conte que esse já é outro defeito crônico. E por fim, esse aqui que eu vou deixar falando é especificamente dos TSI. Por quê? Se você também acompanha um tempo como funciona carros com injeção direta, eles têm um sério problema de acumular carvão no cabeçote. E isso com o tempo pode fazer o carro começar a fumar, ele pode perder potência e tudo mais. E isso, a descarbonização do cabeçote e do coletor deve ser feito a cada... Oficinas recomendam de 30 a cada 40 mil quilômetros deve ser feita essa descarbonização. Então verifique com o dono se por acaso ele já fez isso alguma vez. Se ele nunca fez e dependendo da quilometragem do carro, já é um problema que pode se tornar um pouco mais sério, um pouco mais complicado de resolver. Então verifique se a pessoa fez, peça a nota se ela já fez isso também, porque isso é uma manutenção extremamente importante nos TSI. Reforçando que esse problema não afeta o MSI, porque o MSI é aspirado e é injeção indireta, então isso não atinge ele. Então peça a nota se já foi feita alguma manutenção do tipo. Quanto mais alta a quilometragem e essa manutenção não foi feita, mais sério é o risco de você ter problema também em bico, que não é uma manutenção barata. Na maioria das vezes você precisa trocar os bicos de injeção, que, novamente falando, é extremamente custoso. Isso quando acaba não forçando a bomba de alta. Então os TSI é um motor fantástico, ele anda muito bem, é extremamente econômico, só que a manutenção dele é uma manutenção mais sensível, que você tem que ficar em dia e ficar em cima para saber o que pode acontecer e se precaver.
Então tenha em mente isso. Fora que também é uma outra seção dentro ainda dos TSI que eu vejo muita gente falando que o motor desses carros seca óleo em coisa de 1.000, 1.500 quilômetros. A pessoa vai ver a vareta de óleo, o óleo secou. Isso, de certa forma, é um pouco normal, por assim dizer, porque são motores turbinados. Motores turbinados, eles também usam óleo para lubrificação da turbina, eles usam um pouco mais de óleo também. O óleo trabalha um pouco mais quente, justamente porque é para refrigerar não só o motor, tem também jet cooler, tudo mais, várias coisas internas que eu precisaria estar com o motor desmontado para mostrar para vocês. Não estou dizendo que é normal, mas é algo que pode acontecer e no manual do carro fala que esses carros turbinados eles podem baixar um pouco de óleo. Só que depende o quanto. Muita gente fala que a cada 1.000 e poucos quilômetros praticamente seca a vareta. Aí nesse ponto não é normal. E isso infelizmente não tem como você descobrir sem você pegar o carro e andar com ele por 1.000 e poucos quilômetros para ver como ele se comporta. Tenha em mente que além da carbonização também tem esse problema de consumir óleo nos TSI. Pergunte à pessoa se por acaso o óleo abaixa, se ao vendedor também, se for de loja, se por acaso também acontece esse tipo de coisa, que provavelmente ele não vai saber, mas mais para você ter um respaldo, para se por acaso isso começar a acontecer, você talvez cobrar dele alguma coisa assim. Então seria isso. A manutenção mais sensível é justamente dos TSI. Verifique tudo isso que eu acabei de comentar que você não é para você ter nenhum problema do tipo. No mais, novamente falando, se você quiser, assista o vídeo do que eu já fiz do Virtus. Ele é bem espaçoso e acomoda sua família com muita tranquilidade, fora que o porta-mala também é um latifúndio, é muito grande. O Polo também, entre eixos do Polo, até onde eu pesquisei, ele é um pouco menor, só que ainda assim o espaço interno dele é muito bom. Só você vai perder um pouco no porta-mala porque é um hatch, então ele acaba perdendo um pouco disso. Então eu acabo encerrando por aqui. Esse foi meu guia de compra do Virtus e do Polo. Apesar de eu ter deixado só Virtus aqui, ele serve bastante. Todos esses defeitos que eu falei, ele serve também para o Polo. Mesmo os opcionais e tudo mais que eu acabei comentando, também serve para eles. Então, se esse guia foi útil para você, deixa a curtida. Considere se inscrever para me incentivar a trazer mais conteúdo igual esse. Muito obrigado e até o próximo guia.